Ela sumiu. Sem aviso, sem explicação, sem mensagem. E nesse instante, algo dentro de ti se quebrou. Não foi o amor, foi o ego. Porque o silêncio dela não é apenas a ausência de palavras, é a presença do vazio. Um vazio que grita mais alto do que qualquer discussão. O homem comum sente esse silêncio como um ataque. Ele entra em pânico, revisa conversas, busca motivos, repassa cada detalhe tentando encontrar onde perdeu o controle. E é exatamente nesse momento que ele o perde de vez. Porque, enquanto ele tenta entender o que aconteceu, ela observa, em silêncio, o quanto ele precisa dela para se sentir vivo. O desaparecimento dela é como uma prova, um teste invisível. Ela quer ver até onde vai o teu autocontrole, até onde tua masculinidade é firme ou apenas fachada. E o erro de quase todos os homens é reagir. Eles mandam mensagens, imploram por respostas, criam justificativas emocionais. Mas cada gesto de desespero é um lembrete de dependência. E o que era atração se transforma em compaixão e depois em tédio. A verdade é que o silêncio não destrói quem o entende, destrói quem o teme. E o homem moderno teme o vazio, porque nele não há validação, não há eco. Mas é justamente no silêncio que nasce o poder. Maquiavel diria que o governante sábio observa antes de agir. O homem sábio também. Ele entende que o sumiço dela não é o fim, é o início de uma medição invisível. E nesse jogo, quem fala primeiro, perde. Enquanto ela testa, ele deve permanecer sereno. Não por orgulho, mas por sabedoria. Porque o poder não está em quem busca explicações, mas em quem não as precisa. O homem que entende o jogo não corre atrás, ele recua com elegância. E nesse recuo, ele cria mistério. E o mistério é o alimento do desejo. Quando ela some e você reage, o jogo termina. Mas quando ela some e você se transforma, o jogo recomeça. Agora, com as regras a teu favor. O silêncio que destrói o ego do homem comum é o mesmo que constrói a presença do homem raro. Por isso, antes de tentar quebrar o silêncio dela, aprende a dominar o teu. Porque o homem que suporta o vazio conquista o respeito até do silêncio. Quando ela some, o primeiro impulso do homem comum é correr atrás. Ele sente a ausência como uma ferida aberta e tenta estancar o sangue com mensagens, áudios, justificativas. Ele quer resolver o silêncio com palavras. E é aí que comete o erro fatal. Porque toda tentativa de explicação revela o que deveria ser oculto, a sua necessidade. A mulher não mede o que o homem diz, ela mede o quanto ele se abala. E quando percebe que uma simples ausência te desequilibra, algo dentro dela muda. O respeito enfraquece, o encanto se dissolve e o poder muda de mãos. O homem que corre atrás pensa que está lutando pelo amor, mas na verdade está pedindo permissão para continuar sendo relevante. Cada mensagem que ele envia é uma confissão disfarçada. Eu não sei lidar com o vazio sem você. E nada mata o desejo mais rápido do que a previsibilidade. Porque o previsível é o oposto do mistério. E o mistério é o coração da atração. Ela se afasta, ele persegue. Ela ignora, ele insiste. Ela silencia, ele tenta corrigir o mal entendido. E nesse ciclo, o homem perde a aura que o tornava interessante. Aquela energia de autonomia, que um dia despertou a curiosidade dela, agora desaparece. O que resta é um homem emocionalmente nu, exibindo insegurança sob a máscara do afeto. Maquiavel diria: quem busca demais ser amado, cedo será dominado. E é exatamente isso que acontece. Quando o homem tenta reconquistar o interesse com insistência, ele entrega a chave do jogo psicológico. Ela entende que ele precisa dela. E o poder sempre pertence a quem é menos carente. O erro invisível é acreditar que presença demais aproxima. Não aproxima, sufoca. Porque o interesse nasce da dúvida e morre na certeza. O homem que entende isso sabe que a distância também comunica.
O silêncio, quando bem usado, diz mais do que qualquer declaração. Enquanto os 99% dos homens correm atrás, o 1% observa. Ele não busca explicações, ele cria novas possibilidades. Ele não tenta convencer, ele evolui. E quando ela percebe que o mundo dele continua girando, algo dentro dela se inquieta. Porque o poder da ausência está em mostrar que a tua vida não parou. O erro invisível que entrega poder é a pressa. A cura é o controle. E o homem que domina o próprio impulso deixa de ser previsível para se tornar inesquecível. Nem todo silêncio é rejeição. Às vezes, é um espelho. Ela some e o teu primeiro impulso é pensar que perdeu algo. Mas o que ela realmente quer é ver como você reage à perda. Porque o desaparecimento dela não é sempre sobre ela. É sobre o quanto de poder você entrega quando alguém se retira da tua vida. O sumiço é um teste. Um teste emocional, invisível e cruel. Ela quer saber se o teu valor depende da presença dela, ou se o teu centro continua firme, mesmo quando o chão treme. Ela observa a distância, não para medir o teu amor, mas para medir o teu autocontrole. E é nesse ponto que 99% dos homens falham. Eles confundem um teste com uma ameaça e, com medo de perder, fazem exatamente o que entrega poder. Tentam provar valor. O homem comum interpreta o silêncio como um convite ao desespero. Ele pensa, se eu mostrar o quanto me importo, ela volta. Mas não percebe que esse comportamento destrói o mistério. E o mistério é o motor do desejo. A previsibilidade é o veneno da atração. E a reação emocional é a forma mais previsível de todos. Maquiavel entenderia. Ele diria: quem mostra toda a sua fraqueza no primeiro golpe, jamais será temido novamente. E o que é o desejo, se não uma forma de respeito? Quando ela some e você reage com desespero, você mostra que a tua estabilidade depende dela. Mas quando ela some e você permanece calmo, você planta uma dúvida. E a dúvida é o início do retorno. O desaparecimento é o campo de prova da tua força interior. A mulher moderna não quer apenas carinho, ela quer sentir poder. E o poder, no mundo emocional, muda de dono conforme quem reage. O homem que não reage transforma o sumiço em espelho. E o espelho devolve a imagem de quem realmente domina o jogo. Então, da próxima vez que ela sumir, não pergunte onde ela está. Pergunte onde você está. No controle ou na carência? Porque a verdade é simples. Ela não quer respostas. Quer sentir se você é o tipo de homem que desmorona quando o silêncio chega ou o tipo de homem que o usa para evoluir. E quando ela perceber que teu mundo continua girando, mesmo sem o dela, é aí que o verdadeiro teste acaba e o respeito começa. O homem que entende o jogo não reage, ele age. Enquanto o mundo desaba, ele observa. Enquanto os outros imploram por atenção, ele constrói silêncio. Não porque seja frio, mas porque aprendeu que a pressa é inimiga do poder. O poder não se conquista gritando. Ele é moldado no silêncio dos que sabem esperar. Quando ela some, o homem comum busca contato. O homem que entende o jogo busca propósito. Ele não tenta provar valor, ele o multiplica. Enquanto ela o testa, ele treina. Enquanto ela o ignora, ele evolui. E sem perceber, ela alimenta exatamente aquilo que mais teme. Um homem que se torna melhor sem precisar dela. E a virada maquiavélica está aí. Ela espera reação, recebe serenidade. Ela cria distância e encontra mistério. Ela busca medir o quanto ele se importa e descobre que ele se transformou em alguém que não precisa mais provar nada. E nesse instante, o poder muda de direção. Porque no teatro das relações,
O ator que domina o próprio tempo, domina a cena. E o homem que entende o jogo, sabe que cada ausência pode ser usada como ferramenta. Cada silêncio é uma tela onde ele pinta a sua próxima versão. Maquiavel dizia que o príncipe sábio é aquele que transforma o caos em estratégia. O homem sábio faz o mesmo com a rejeição. Ele entende que não há derrota em ser ignorado. Há apenas oportunidades disfarçadas de silêncio. Enquanto os outros buscam respostas, ele constrói presença. A presença que não precisa ser explicada, a presença que se sente, mesmo à distância. A mulher que testa quer ver fraqueza, mas o homem que entende o jogo mostra controle. Ele não corre, não se defende, não compete. Ele apenas existe com firmeza. E essa firmeza é o que desperta a curiosidade, porque a mente feminina é atraída não pelo homem perfeito, mas pelo homem que não se abala. Enquanto os 99% buscam validação, o 1% constrói direção. E quando ela perceber que o tempo dele é valioso demais para ser gasto em reações, ela começará a perceber o valor que antes ignorava. Porque nada é mais magnético do que a calma diante do teste. E nada é mais sedutor do que o homem que compreende que o verdadeiro poder não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo. O silêncio é uma das armas mais mal compreendidas do mundo moderno. Os fracos o usam como fuga, os fortes como estratégia. E é nessa diferença que nasce o poder do silêncio ativo. O homem comum se cala esperando que ela volte. O homem raro se cala para se reconstruir. O primeiro espera, o segundo evolui. E enquanto ela acredita que o afastamento o enfraqueceu, ele cresce, em silêncio, mas com propósito. O silêncio ativo não é orgulho, é foco. Não é ausência, é reposicionamento. É o momento em que o homem redireciona sua energia do por que ela foi embora para quem eu quero ser quando ela voltar, ou mesmo que ela nunca volte. Esse é o tipo de poder que não se explica, apenas se sente. Quando ela some, o jogo muda de tabuleiro. Ela quer ver reação, quer medir o estrago. Mas quando não há estrago, apenas expansão, ela perde o controle da narrativa. Porque o que ela esperava era um homem abalado, não um homem renascendo. E nada confunde mais a mente humana do que alguém que melhora quando deveria cair. O silêncio ativo é o período onde o valor se multiplica. Enquanto ela observa, mesmo à distância, o homem que entende o jogo constrói presença de outra forma. Cuida do corpo, disciplina a mente, expande o território. Ele não usa o tempo para lamentar, usa o tempo para evoluir. E sem dizer uma palavra, envia a mensagem mais poderosa que existe. Eu estou bem, melhor inclusive sem tua validação. Maquiavel diria que o poder não está em gritar, mas em fazer o outro sentir tua ausência como um eco constante. E é exatamente isso que o silêncio ativo faz. Ele transforma o vazio em espelho, e o espelho reflete o crescimento que o outro não esperava ver. Quando ela some, o jogo muda de tabuleiro. Ela quer ver reação, quer medir o estrago. Mas quando não há estrago, apenas expansão, ela perde o controle da narrativa. Porque o que ela esperava era um homem abalado, não um homem renascendo. E nada confunde mais a mente humana do que alguém que melhora quando deveria cair. O tempo é o juiz mais silencioso de todos os jogos. Ele observa em silêncio e, com o passar dos dias, revela quem estava agindo por impulso e quem estava construindo com propósito. O homem comum luta contra o tempo. Ele o vê como um inimigo, um lembrete constante da ausência dela. Mas o homem estratégico entende: o tempo não destrói, ele revela. E quem o domina, domina o vínculo. Nos primeiros dias, ela acredita que tem o controle. Pensa que o teu silêncio é apenas orgulho passageiro. Acredita que em breve você voltará, como todos os outros voltaram. Mas o tempo começa a passar e algo muda. Ela percebe que a tua ausência não é mais um jogo, é um estado. E o que era teste começa a se transformar em dúvida. Enquanto o homem comum se desgasta olhando o celular, revendo mensagens,
O homem que entende o jogo usa o mesmo tempo para crescer. Ele lê, treina, trabalha, refaz o corpo e a mente. E o tempo que parecia inimigo se transforma em cúmplice. Porque o tempo amplifica tudo: o desespero dos fracos e o brilho dos fortes. Maquiavel diria que o poder pertence àqueles que sabem esperar, e o homem que entende isso percebe que cada dia sem resposta é uma semente plantada. O silêncio começa a produzir ruído, não fora, mas dentro dela. A curiosidade se infiltra como uma rachadura na muralha da indiferença. E o que antes era desprezo começa a virar intriga. Enquanto ele espera a tua reação, você se torna imprevisível. Enquanto ela conta os dias para te medir, o tempo trabalha a teu favor. Porque o mistério cresce no terreno do desconhecido. E quanto mais ela percebe que você não voltou, mais forte o magnetismo se torna. Não porque você a ignora, mas porque você transcendeu a necessidade dela. O tempo muda de lado quando você muda de foco. Deixa de contar os dias e passa a construir o teu valor. E quando o teu progresso se torna visível, ela volta, não por amor, mas por curiosidade. Quer entender como aquele homem que ela testou se tornou inalcançável. O homem comum corre atrás do tempo. O homem estratégico caminha com ele. E é por isso que no final, quem domina o tempo, domina o vínculo. Um dia, o silêncio se quebra. Ela reaparece. Não com desculpas, mas com curiosidade. Não pergunta como você está. Pergunta algo simples, disfarçado, apenas para medir o terreno. E naquele instante, o jogo muda. Porque o poder, que antes estava nas mãos dela, agora repousa no teu silêncio. Ela volta tentando entender onde perdeu o controle. Porque, na mente dela, o roteiro era previsível. Você deveria ter reagido, implorado, procurado. Mas você não reagiu. Você evoluiu. E isso a desarma, mais do que qualquer palavra. O homem que ela esperava reencontrar já não existe. No lugar dele, há alguém mais calmo, mais sólido, mais distante. E essa calma é o golpe mais silencioso de todos. Ela tenta acender o fogo antigo, mas o fogo agora está sob o teu comando. Você não se apressa em responder, não demonstra empolgação, fala pouco, sorri pouco, não por frieza, mas porque aprendeu a se bastar. E é exatamente isso que desperta nela o que estava adormecido: a incerteza. A mente feminina teme apenas uma coisa: perder o poder emocional. E ao ver que o teu mundo continua girando, que o teu olhar não implora, que a tua voz não vacila, ela percebe que o eixo da história mudou. Você se tornou o homem que já não precisa provar nada. E o mistério que antes era dela, agora é teu. Maquiavel diria que o governante sábio não celebra a vitória em público. Ele apenas mantém o trono com serenidade. E é assim que o homem deve agir nesse momento. Sem arrogância, sem desprezo, sem revanche. Porque o verdadeiro poder não precisa humilhar. Ele apenas se manifesta em forma de paz. Ela tentará entender onde perdeu a vantagem. Olhará tuas redes, prestará atenção no tom da tua voz, buscará sinais de nostalgia, qualquer brecha emocional. Mas não encontrará. Porque o homem que um dia buscava aprovação, agora exala tranquilidade. E a tranquilidade é irresistível. Este é o ponto em que o jogo se inverte. Ela que um dia te testou, agora é testada pelo teu silêncio. E quanto mais tenta decifrar, mais se envolve. Porque o mistério é o novo vínculo. E o homem que domina o próprio comportamento não apenas vence o jogo, ele muda as regras. Chega um momento em que o silêncio já não dói, em que o nome dela deixa de ecoar dentro da tua mente e o que antes era ferida se transforma em aprendizado. É nesse instante que o homem percebe: o poder nunca esteve em reconquistar, mas em evoluir até o ponto em que o retorno dela já não é necessário. O homem comum mede seu valor pela atenção que recebe. O homem que entende o jogo mede seu valor pela paz que mantém. Porque a verdadeira vitória não é ver ela voltando. É perceber que,
Mesmo se voltasse, já não faria diferença. Você mudou. O eixo do teu mundo agora é interno, e quem tem um centro firme já não gira ao redor de ninguém. Ela pode reaparecer, testar, elogiar, provocar, mas o impacto já não é o mesmo, porque o poder que antes estava no olhar dela, agora está na tua calma. O silêncio que antes te consumia, agora te protege. Você entendeu o que poucos entendem, que a ausência é apenas um espelho, e nele você aprendeu a se enxergar. Maquiavel diria que o governante mais temido é aquele que não depende da aprovação dos súditos. E no campo emocional, o mesmo se aplica. O homem mais respeitado é aquele que não precisa do amor para se sentir inteiro. Enquanto o homem comum buscava ser notado, o homem que entende o jogo busca ser completo. Ele não corre atrás da validação, ele constrói o próprio valor. O mundo tenta convencer o homem a reagir, a explicar, a provar. Mas o verdadeiro poder é o silêncio que escolhe não competir. É a serenidade que incomoda mais do que a vingança. É o olhar de quem superou a necessidade de ser compreendido. Porque quando o teu foco deixa de ser ela e passa a ser tua evolução, você se torna aquilo que o tempo não apaga. A mulher que um dia te ignorou pode até voltar, mas não encontrará o mesmo homem. Encontrará alguém mais forte, mais consciente, mais sereno. E talvez pela primeira vez ela entenda o que perdeu. Mas esse já não é o teu problema. Porque o homem que domina a si mesmo não precisa vencer ninguém. Enquanto o homem comum busca a atenção, o homem que entende o jogo busca a evolução. E no fim, é isso que Maquiavel chamaria de poder supremo. A liberdade de não precisar ser amado para permanecer inteiro.